Direito penal, princípios limitadores. Continuando o estudo dos princípios limitadores do direito penal, vamos estudar agora o princípio da culpabilidade, também conhecido pelo brocardo jurídico nullum crimen sine culpa, que significa nenhum crime sem culpa. Esse princípio é corolário do princípio da responsabilidade pessoal que será estudado adiante. Sua base histórica foi construída com a evolução do direito penal, em especial no período humanitário, que já foi estudado por nós em aulas anteriores. Ele é considerado um princípio penal constitucional implícito. A construção desse princípio é feita através de um fenômeno social. Assim, ele deve ser analisado de forma conjunta com os caracteres históricos e culturais de uma sociedade. Em relação às funções desse princípio, Wesel entendia que ele deveria ser um fundamento da pena, pois, conforme estudaremos adiante, a pena ela deve ser aplicada a um autor ou um agente que cometeu um fato típico e antijurídico, portanto, um fato proibido, ou seja, um injusto penal, devendo ser feito um juízo de reprovabilidade a respeito da atitude do autor, verificando a capacidade de sua culpabilidade, a consciência da sua ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, sendo verificado, portanto, dentro do conceito analítico de crime, que é um fato típico, antijurídico e culpável. É importante ainda apontar que esse juízo de reprovabilidade é chamado por Nelson Masson de princípio da imputação pessoal. Portanto, o direito penal não pune o inimputável, que é aquele que não tem consciência da ilicitude ou capacidade de culpabilidade. Ainda em relação às funções do princípio da culpabilidade, ele é um elemento de determinação da pena, portanto, mediador ou regulador desta pena, devendo assim ser verificado o limite da culpa do agente e os critérios extrínsecos envolvidos no fato criminoso. Portanto, é verificada a gravidade, o tipo de crime, a intensidade, que são analisados na primeira fase do sistema trifásico da pena, nos termos do artigo 59 do Código Penal, quando, na fixação da pena, o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. E aí ele vai detalhar a forma de aplicação da pena. Por fim, ainda em relação às funções do princípio da culpabilidade, ele impede a responsabilidade penal objetiva, analisando a voluntariedade do agente, porque todo crime deve conter um dolo ou uma culpa. Isso porque a análise do crime é baseada na teoria finalista, que será estudado mais adiante, que retirou o dolo e a culpa da culpabilidade, movendo esses para a tipicidade e antijuridicidade. Dessa forma, a voluntariedade é a base do princípio da responsabilidade penal subjetiva, pois o direito penal contemporâneo exclui a responsabilidade penal objetiva, conforme descrito no artigo 19 do Código Penal, que diz que, pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Lembrando que o dolo é mais grave que a culpa, temos que, no mínimo, uma pessoa só é culpável se houver culpa na sua atitude. Entretanto, é importante tomar cuidado, pois existem alguns autores que entendem que existem resquícios da responsabilidade penal objetiva no nosso ordenamento jurídico. E podemos citar como exemplo a rixa qualificada, do artigo 137 do Código Penal, que diz: participar de rixa, salvo para separar os contendores, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. E o parágrafo único, que é a rixa qualificada, diz: se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa
a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Observe que mesmo que o agente não tenha culpa ou dolo na sua ação, ele será punido. Portanto, estamos falando aqui da culpa objetiva. Temos ainda a questão do crime de embriaguez, seja ela voluntária ou culposa, do artigo 28, inciso 2 do CP, que é baseado na teoria actio libera in causa, que vamos estudar mais adiante. E o artigo 28 diz que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Portanto, caso você beba voluntariamente ou culposamente, deverá ser punido mesmo que não tenha consciência do seu ato, pois não exclui a imputabilidade penal, essa sua falta de consciência. Outra questão interessante é a questão da responsabilidade penal sucessiva ou em cascata, que não foi aceito pelo STF, que diz respeito à lei de imprensa, dos artigos 37 a 39 da Lei 5.250 de 67. Esses artigos buscam penalizar a imprensa quando existe dano à imagem pessoal de alguém. E o STF, nessa arguição de descumprimento do preceito fundamental, 130 de 2009, entendeu perfeitamente aplicável essa lei a essas situações, quando afirma no julgado que, para efeito de assegurar o direito de resposta e assentar responsabilidades penal, civil e administrativa, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de imprensa, peculiar fórmula constitucional de proteção a interesses privados que, mesmo incidindo a posteriori, atua sobre as causas para inibir abusos por parte da imprensa. Proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e materiais a terceiros. Nessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, os órgãos de imprensa buscavam impedir a aplicação desses artigos, impedindo a punição de danos causados pela divulgação de informações falsas, por exemplo. Um caso interessante a ser lembrado é o caso da Escola Base de Brasília. E nesse particular, em relação aos artigos, caso fosse julgado procedente dessa DPF, a imprensa se tornaria inatingível, o que é incabível.